Dando início, então, à edição desta terça-feira, eu começo falando sobre o caso da morte do pastor Vanderlei Sampaio, que teve seu desfecho com o indiciamento de um policial militar, o sargento Renato Pedrosa Soares, que assumiu a autoria do acidente. O delegado Aislan Magalhães falou à TV Costa Norte dos procedimentos tomados diante do ocorrido, que inclusive continuam aí com o processo de coleta de depoimentos. A Polícia Civil do Piauí, por intermédio da 2ª Delegacia de Polícia Civil, começou as investigações logo após o acidente, né? A gente recebeu a informação da PRF, a gente recebeu o laudo do local de acidente da PRF. A gente tinha também testemunhas, né, próximo ao local, tinha filmagens. Então a Polícia Civil já começou as investigações logo após o acidente, né? A vítima, infelizmente, veio a óbito no hospital, né? E provavelmente, se tivesse sido socorrida ali naquele momento, pela pessoa que estava conduzindo o veículo, provavelmente estaria viva nesse momento. Então, a gente conseguiu identificar o autor, né? Ele foi intimado, compareceu aqui na delegacia, trouxe o veículo dele, né? No primeiro momento ele negou, só que a gente foi até o veículo, verificou que o local onde tinha sido o acidente, né, no veículo, tinha sido trocado as peças, né? Então o veículo foi imediatamente apreendido, foi periciado de dia e de noite, né, pelo perito aqui da seccional, e foi identificado que realmente lá que as peças eram novas, né, tinham sido recentemente trocadas. Então, a partir disso, a gente inquiriu ele novamente, né, e aí ele acabou confessando os fatos, né, disse que não tinha se apresentado por medo, uma justificativa que não é plausível, né, principalmente considerando que ele é um policial militar, né, e considerando que é polícia, ele sabe muito bem dos rigores da lei, da forma que deve ser tratada essa situação, né? Inclusive, há uma benesse para aquele que é envolvido em acidente de trânsito e presta socorro integral à vítima, né? Se há essa prestação de socorro integral, imediata, a pessoa não é presa em flagrante e sequer é arbitrada a fiança, responde em liberdade, né? Mas, infelizmente, ele não optou por esse caminho e esse comportamento após o crime é justamente que vai influenciar na convicção do homicídio culposo, né? Então ele vai ser indiciado por homicídio culposo e vai responder aí por esse crime. Estando fora do flagrante e também sendo indiciado por homicídio culposo, ele não se encontra preso, né? Como as pessoas falaram que ele estava preso por conta do resultado de ter confessado. Não, ele não se encontra preso. Infelizmente, a nossa legislação, muito dificilmente alguém que comete homicídio culposo, né, tem sua prisão decretada. Então, ele também não se apresentou de forma voluntária, né? A gente conseguiu, a partir de testemunhas, a partir da identificação do veículo dele, a gente conseguiu chegar a ele. Mas em nenhum momento houve apresentação espontânea por parte desse policial. Ele confessou que estava em alta velocidade, havia bebido alguma bebida alcoólica? Não, dizendo ele que estava em uma velocidade compatível com a via, né? Que não tinha ingerido bebida, mas não apresentou uma justificativa plausível da não apresentação na delegacia ou de não ter prestado socorro imediato. Essa troca das peças para renovar o veículo e disfarçar, né, esse crime, ele fez isso de imediato, demorou um pouco, se escondeu? Qual foi a dinâmica do comportamento do sargento? Foi um dia após o crime, né? O fato aconteceu dia 2 de agosto e aí ele já levou para a oficina no dia 3 de agosto, trocando essas peças onde aconteceu o acidente. Ele estava sozinho no veículo? Estava com mais alguém? Não, tinha uma testemunha no veículo que vai ser ouvida hoje. Inclusive, hoje à tarde, né, a advogada vai trazer essa testemunha e a gente vai ouvir para entender melhor essa dinâmica dos fatos. Inclusive, o laudo da PRF diz que um dos prováveis fatos, né, que contribuíram para que o acidente acontecesse é a falta de sinalização adequada da via, a falta de iluminação e a falta de acostamento, né? Uma coisa que poderia ter sido benéfica para ele, mas pelo fato dele não ter se apresentado e não ter socorrido a vítima, que vai implicar aí nesse entendimento de que sim, houve homicídio culposo. E na sequência será entregue a juízo para que possa tomar alguma decisão? Isso, após a oitiva dessa testemunha de hoje e após a chegada da perícia, né, dos laudos periciais definitivos, o inquérito vai ser encaminhado para o judiciário. Daniel, que situação difícil. Eu imagino aí que para os familiares, amigos, conhecidos do pastor Sampaio, que era uma figura realmente bastante querida aqui na cidade de Parnaíba, conhecido aí tanto no meio político como entre ali os integrantes da sua igreja, a comunidade da igreja a qual ele era pastor, e agora vem essa revelação de que
o sargento, que é o responsável aí pelo atropelamento do pastor Sampaio, agora ainda em condições bem obscuras, podemos dizer assim, em relação a como o acidente aconteceu, porque, como o próprio delegado Aislan diz, ele não apresentou justificativa plausível para ter atingido ali o pastor que estava no acostamento. Inicialmente havia essa informação de que provavelmente a pessoa teria tido bebida alcoólica, né? E aí, diante dessa situação, eu até perguntei ao delegado Aislan se havia essa possibilidade da ingestão do álcool, se foi citado isso na oitiva do sargento Pedrosa, né, do sargento Renato Pedrosa, e ele disse que não confirmou esta realidade. Contudo, ele também destacou, né, no caso, faço referência ao laudo da Polícia Rodoviária Federal, que informou que a situação, a condição da via de iluminação, de estrutura, a infraestrutura da via, né, da rodovia federal, poderia ter sido um recurso a favor do próprio sargento por conta da estrutura ruim, mas o detalhe que incomoda muito é porque ele não prestou o socorro à vítima, porque a lei acaba sendo branda para aquela pessoa que dá assistência, né, diante de um acidente, porque a pessoa não tem culpa, mas houve um acidente, como o nome já diz, acidente. Contudo, o sargento Renato Pedrosa fugiu do local, no dia seguinte fez essa mudança das peças, da estrutura, da carenagem, para poder disfarçar, negou bastante à polícia, até o momento que não tinha mais condições e acabou assumindo, sim, a autoria do crime, porque depois de ser feita a perícia, foi observado que tanto as peças como a estrutura de fora era nova, né? Eram peças novas, estrutura nova, o que ficou difícil para o sargento Pedrosa sustentar a negativa. Então, acabou assumindo, inclusive uma pessoa vai ser ouvida, né, que estava lá no carro no momento do acidente. Esse veículo ficou, né, escondido durante esse período, mas a polícia conseguiu, obviamente, como nós já havíamos citado em outros momentos, identificar o carro, porque tinha imagens bastante aí circulando pelas redes sociais, imagens de câmeras de vigilância, enfim, foi coletado todo esse material para poder realizar essa situação, né, esse procedimento feito pela Polícia Civil. Foi divulgado, inclusive, que ele foi preso, mas ele não está preso porque está fora do flagrante e também está respondendo aí em liberdade, enquanto a polícia vai coletando essas informações para entregar para a Justiça que vai decidir, né, o futuro do sargento Renato Pedrosa Soares referente a esse acidente que encerrou na morte do pastor Vanderlei Sampaio. Algumas informações ainda estão faltando referente a essa dinâmica, né, que levou a essa colisão, que inclusive a Polícia Rodoviária Federal destacou que o espaço, o lugar que foi utilizado, aconteceu o crime, realmente é um local deficiente, mas isso não foi citado, né, pela fala do Renato. E as investigações, né, estão em prosseguimento, inclusive o delegado falou mesmo que mais pessoas serão ouvidas, inclusive uma hoje será ouvida. Testemunhas outras também foram ouvidas referente a essa situação que deixou o ambiente insustentável para que o sargento Renato Pedrosa realmente assumisse a autoria desse acidente e que encerrou na morte do pastor. O fato é que ele fugiu do local e não prestando esse socorro. Há, inclusive, a expectativa de que, se ele tivesse prestado esse socorro, a gravidade da problemática enfrentada pelo pastor teria sido abrandada, quem sabe estaria vivo, né? Porque num acidente dessa proporção, quando a pessoa é atingida o mais rápido possível, reduz-se as chances da morte, né? Do risco de morte. Fato que, infelizmente, não foi o caso do pastor Sampaio, que acabou não resistindo aos ferimentos, porque teve uma pancada na cabeça, a gente viu aí as imagens da motocicleta, ficou bastante danificada pela pancada do carro. A gente vê que tinha uma velocidade ali empregada. Perguntei se havia uma velocidade alta com relação a isso, né? Uma informação que o próprio Pedrosa disse que ia no sentido normal, na velocidade normal. Enfim, são algumas colocações que ele trouxe e que precisam ainda ser apreciadas para que todas essas informações sejam entregues à Justiça, que vai tomar a decisão frente à realidade do sargento Renato Pedrosa Soares, que, no caso, inclusive ele
lotado, no Bom Princípio, e atuou um bom tempo aqui em Parnaíba e agora está nessa situação que nós observamos aí, de uma morte e também de envolvido com um crime. Somente assumiu a autoria do crime, Daniel, depois de 20 dias, quando não tinha mais para onde correr, podemos dizer assim, fugiu sem prestar socorro à vítima, tentou ali ou mesmo substituiu algumas peças do veículo, negou a autoria em depoimento preliminar à polícia, enfim, essa não é a atitude que a gente espera nem de um cidadão, muito menos de um agente da lei, como é o Sargento Pedrosa. Lamentável.